Fala pessoal, sejam bem-vindos ao MLAcast, MLAcast TV, MLAcast YouTube, a parceria nossa com a TV São Caetano. Estamos também no Spotify, no canal de YouTube, tanto da TV São Caetano quanto no meu próprio canal do YouTube. E quero agradecer mais uma vez, não só a audiência, mas os compartilhamentos e os comentários. A gente tem recebido de uma forma muito surpreendente aí, tanto comentários via YouTube como Instagram, falando das inspirações dessas histórias que a gente tem contado aqui. E para você que ainda não conhece, o porquê que a gente está entendendo que isso está fazendo uma geração de movimento? Porque a gente está trazendo aqui pessoas que são C-levels, empresários, diretores executivos de empresa, e eles vêm contar aqui a sua história conectado à carreira, conectado à jornada, à marca que eles professam no dia a dia. E qual é a riqueza disso? A riqueza disso é você poder entender cada ponto, cada pico emocional que esses executivos ou esses empresários viveram durante sua carreira nos momentos mais difíceis e que transformaram tudo isso em impulsionamento para crescer, aprendendo com as dificuldades, com as perdas e transformando isso em resultados sem desistir no meio do caminho. E hoje nós temos um convidado super especial, gente fina, boa praça, sorrisão no rosto, vocês vão adorar, que é o André. A gente vai apresentar ele já para vocês, mas eu acho que assim, vocês vão ter uma pegada muito bacana aqui do André, que é o seguinte: é uma pessoa que faz e vive aquilo que ele acredita e não tem papas na língua. Então eu já gosto desse tipo de personalidade, acho que a gente vai se divertir, vai se emocionar bastante aqui hoje. Então, sem mais delongas, André, cara, obrigado pela sua presença, em primeiro lugar. É um prazer poder estar aqui trocando essa ideia com você. E eu queria que, para as pessoas que não conhecem e não sabem quem é o André, que você se apresentasse para a gente. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com você, também é um prazer, uma satisfação enorme estar aqui Que dividir isso. um pouco dessa minha experiência com você e com toda a audiência, né? Muito obrigado pela apresentação, né? Não sei se eu sou isso tudo aí, mas enfim. O André é um cara assim muito autêntico, um cara flexível, um cara gente boa, um cara que tem uma jornada longa de vida, começou a vida profissional muito cedo, né? E começou a trabalhar muito cedo também e sempre procurou melhorar, apanhando e desenvolvendo com as quedas e levantando e ficando um pouco mais forte, aprendendo um pouco mais, Faz né? parte. Deixando no passado as lições aprendidas, né? E vivendo o futuro, prevendo as mudanças e se acomodando e se ajustando às necessidades, adquirindo novos conhecimentos para melhorar a carreira. Minha formação básica é engenharia civil. Eu sempre trabalhei com a área de energia e também com a área de finanças, que eu durante o período trabalhei com a área de finanças, mas a engenharia sempre foi o meu berço. E assim, eu sempre fui muito apaixonado pela engenharia. Eu sou muito apaixonado pela engenharia. É uma coisa que realmente me motiva. De manhã acordo segunda-feira feliz, vou trabalhar. Então é super, né? Assim, não me cansa. Realmente, eu acho que essa coisa do conseguir enxergar na minha profissão uma missão de alma para ajudar as pessoas é muito legal. Que legal. E eu sempre, desde o começo, eu percebia que as coisas eram muito intuitivas para mim. Então, quando eu tive a oportunidade de trabalhar na minha vida em fazer grandes obras, grandes estradas, obras de arte, aeroportos, portos, então, obras grandiosas, e agora, ultimamente, dentro da petróleo, obras como refinarias e térmicas, eu sempre enxergava numa creche um lugar para as crianças estudarem, né? Nas escolas, num hospital, um lugar onde as pessoas vão se curar, né? E na estrada, uma possibilidade de dar os filhos viajarem e verem as mães, um pai e ver a esposa. Então, assim, eu nunca pensava naquela coisa sólida, fixa ali. Sim. Era sempre uma necessidade e um objetivo final. Humanizado. Sempre tinha um objetivo final, né? Legal. E isso me motivava bastante, porque eu vi o resultado daquilo. Então, ele ajudava as pessoas, né? Agregava as pessoas e ajudava o país também a crescer, né? E me fala uma coisa, dentro de tudo isso que você trouxe aqui, que você tem de background profissional para que as pessoas saibam do que a gente vai falar aqui durante o programa? Eu sempre trabalhei em grandes empresas, né? Então eu tenho assim uma pegada meio policultural. Eu comecei muito cedo numa multinacional americana e comecei com engenharia de projetos.
que é a Alcoa. Depois eu entrei numa multinacional canadense, a Alcan. Fiz outros trabalhos nessa área de também alumínio, estudados e outras técnicas novas. E numa finlandesa, a Ecopori, que foi onde eu comecei a entrar dentro da área de energia, petróleo e gás. E na multinacional brasileira, que é o Sistema Petrobras. Legal. E eu já tenho quase 12 anos de ação, interação dentro de todas as empresas do sistema. Legal. Vamos aprofundar mais sobre isso, falando um pouco sobre a história e a evolução pessoal e profissional sobre tudo isso. E nada melhor do que a gente falar de como tudo isso começou, né? Acho que a pegada da gente, assim, você já sabe um pouco disso, que a gente já fez briefing, já conversou sobre isso, mas para as pessoas que assistem, elas estão acostumadas a falar assim, poxa, vem mais uma pessoa, mais uma história nova, e de onde é que surgiu tudo isso, né? Onde é que o André nasceu, o que ele viveu na infância, na juventude, e que trouxe ele para essa premissa que você falou muito bem de início, que é muito estudo, adaptabilidade, essa gana de querer vencer. Então conta um pouquinho pra gente de onde que veio o André, quem são as suas principais influências, o que ele viveu em infância e juventude, pra gente entender um pouco dessa essência do André. E aí isso te levou a que primeira oportunidade? Eu acho que isso é bacana da gente saber. Eu nasci em Fortaleza, uma cidade do Nordeste, que tem uma outra pegada diferente da área Sudeste, né? Em São Paulo, onde eu hoje moro em São Paulo. E as coisas não têm essa dinâmica e essa energia. Eu nasci numa família cristã, católica, muito estabilizada emocionalmente. Então, meus pais eram muito bem casados, a minha família era muito amorosa, sempre tive muito apoio da família nessa coisa toda. E eu comecei a me dedicar ou imaginar o que eu ia fazer quando crescer, para assim, o que o André vai ser quando crescer. Eu não sabia muito o que fazer porque eu era muito curioso, eu gostava de quase tudo, eu gostava de aprender e estudar. Mas durante uma época, meu pai fez uma casa numa chácara que nós tínhamos perto da cidade de Fortaleza. Uhum. E aí eu fui trabalhar dentro da casa junto com os operários e eu comecei a cavar buraco, montar alvenaria, eu subia em cima da escada e ia colocar telha, batia prego, eu ficava louco assim. E eu comecei a gostar e eu vi que aquilo ali me satisfazia. Que legal. Você começar a ver de um buraco e no final você construir, ver aquela coisa subir, né, se solidificar, uma coisa palpável, material, quer dizer, eu conseguia materializar uma coisa que estava na minha cabeça porque eu já conseguia enxergar. Sim. Então eu já conseguia enxergar o que eu precisava fazer. E aí foi praticamente natural eu entrar na engenharia civil, que foi minha formação inicial, e começar a trabalhar nessa área. E logo no início da faculdade eu comecei a trabalhar, comecei a montar obra fora. Então todas minhas férias eu ia viajar pelo Brasil, montava grandes obras, voltava, e aí não consegui parar mais. E assim, é uma coisa que me motiva. Eu não consigo pensar em parar. Eu vejo alguns colegas da época de escola que pensam, vou parar, vou me aposentar. Eu não consigo pensar nisso se eu parar de que é a sua verdade, né? É a sua verdade, então cara. Não dá. E eu percebi que eu tinha algumas características que eu fui descobrindo aos poucos, de forma espontânea. Então eu ia montar uma obra no Nordeste ou no Sul, eu chegava, não sei, para Salvador, com um monte de projeto embaixo do braço, com umas orientações para receber material, pessoal, equipamento, e tinha que me virar em Salvador para fazer o que precisasse. Contratar equipe, montar canteiro. Então, se eu precisasse encontrar um elefante azul de bolinha amarela, o André tinha que encontrar um elefante azul de bolinha amarela em Salvador. E ponto. E eu achava. E aí eu comecei a descobrir que isso era uma coisa que me motivava e eu conseguia fazer as obras e, ao mesmo tempo, eu ainda desenvolver fornecedores, conseguia envolver pessoas dentro da empresa com outras obras, escalonava outras obras. E eu passava, por exemplo, num terreno baldio, onde tinha uma placa de uma futura instalações do auditório da FIEC, instalações futuras do supermercado e tal. Eu já entrava na placa, quem era o arquiteto, quem era o engenheiro, já fazia contato ao engenheiro André, eu quero fazer um orçamento para a sua obra, vamos visitar, e me apresentava, e tinha um apoio muito grande, né? Porque as empresas sempre foram muito grandes, então ligava, colocava. Eu tive, assim, muita sorte nessa área profissional, inclusive o meu vice-presidente da Ecopori, Dr. Lauretti, foi uma pessoa que me apoiou muito, inclusive alguns projetos extremamente arrojados, que eu sempre fui muito, assim, audacioso no que eu tinha que fazer. Como eu tinha o suporte dele para fazer, eu me sentia seguro de ter aquele respaldo para colocar. Em determinado momento,
não tem muitos anos, a gente começou a fazer... Eu tinha muitos projetos dentro do SEMPS, com a Petrobras, ainda era fornecedor, a Petrobras ainda era meu cliente, o Assayag era o diretor-geral do SEMPS, e a gente começou a fazer serviços internos dentro da área de projeto conceitual e básico, e aí ele falou assim, porra, André, você tem uma condição aqui dentro, você tem uma entrada, as pessoas confiam no seu trabalho, tudo que você faz está perfeito, eu tenho um desafio para você fazer, que era uma condição de operação para viabilizar o pré-sal da companhia. E tinha que ser feita uma operação crítica, um projeto extremamente complexo, que tinha que ser feito com pessoas brasileiras, completamente confidenciais, e aí todo o briefing do processo de escopo ele me passou, e você tem coragem de fazer isso? Eu tenho. Eu fui para o meu presidente, falei, presidente, eu preciso disso para fazer. Se souber me autorizar, deixa eu fazer. E ele me autorizou, me delegou a competência e a autoridade para fazer, e a gente fez acontecer. E foi um sucesso, para saltar aí, aconteceu, legal. E a gente executou, implementou, e só não conseguiu fazer a obra porque a legislação da 866 não permite quem faça projeto para a execução. Não, muito Mas, bom. assim, é muito legal. Cara, você já trouxe aqui alguns insights que são importantes de ação pura, né? A gente vê aqui que a maior parte das pessoas que acabam falando com a gente ou que fazem até perguntas referentes ao que eu devo fazer no momento que eu estou saindo da faculdade para encontrar um trabalho melhor. Ou estou no trabalho e quero fazer uma transição de carreira para empreender. Muita gente fica bloqueado pelo medo do desconhecido. Você é um cara que começou a bater nas portas e essas portas começaram a se abrir. Então, você já traz aqui um ensinamento que é muito particular de quase todo mundo que vem e traz esse depoimento, que é não esperar acontecer, mas fazer acontecer. Então, você que está assistindo a gente, esse é só o início da entrevista, mas guarda para você o seguinte, aquilo que mais está martelando na tua cabeça e que você tem vontade de fazer é aquilo que você deveria estar fazendo. Você só não está fazendo porque você está com medo de conhecer aquilo que está por detrás de tudo isso que você ainda não executou. Se você tem medo, se você não sabe como fazer, tenta parar para pensar um pouco em criar um plano para isso. Que sonho sem plano é apenas uma emoção ali, um vislumbre de algo. Mas se veio na tua mente, tenta consolidar isso. Beleza, o seu início profissional e algumas coisas que você contextualizou do agora mostram uma linha de sucessão que é uma linha de crescimento. Mas se eu fosse fechar esse primeiro momento da tua infância e juventude, esse início profissional, se você pudesse falar em 1 minuto, qual que foi a grande transformação que você viveu da sua infância e juventude para ter esses primeiros aprendizados e acessos, batendo em porta, tentando achar ali as oportunidades? O que você resumiria em 1 minuto para falar assim, ó, isso aqui foi a minha grande transformação nesse período para amadurecer? Eu acho que eu comecei a faculdade muito cedo. 17 anos ainda é muito garoto. Você não tem aquela maturidade de que você entende para a vida profissional e para a sua carreira. Mas eu acho que foi muito intuitivo. Eu terminei, de certa forma, entendendo sem querer e fazendo sem perceber que eu fazia determinadas coisas que me moveram a crescer e encontrar os resultados. Legal. Né? E logo no começo da minha vida profissional, eu comecei a adquirir muito. Eu sempre estudei muito, então eu sempre procurei novas competências para melhorar o meu trabalho e a mim mesmo como pessoa. E eu acho que uma pegada que aconteceu comigo numa pós-graduação em marketing, ainda em Fortaleza, deu ao André uma visão completamente fora do cartesiano, onde eu consegui entender melhor o cliente e entender que você não consegue montar as coisas com a exatidão e a métrica da física e da matemática, né, que é a base da engenharia. E você trabalha com pessoas, e pessoas têm emoções, e você precisa entender essas pessoas. E fazer engenharia não é só trabalhar com material e equipamento que você pode ligar o botão e desligar da máquina, é trabalhar com pessoas. É fazer isso gerar resultado. Que legal, que legal. Assim, o depoimento fecha com 10 porque você acabou de materializar a humanização da engenharia e você teve que fazer algo para entender esse comportamento. Porque o que eu vejo que é muito difícil, né? Vou falar sobre vendas e marketing, sobre jornada de experiência do cliente. Quando eu estou falando com você, se eu estou falando através do ego ou do techniquez apenas, eu estou falando para você, você não está entendendo porra nenhuma do que eu estou falando.
Olha, que é isso, que você tem que fazer isso. Mas como assim? Calma, cara. Eu preciso me esforçar aqui para traduzir com a linguagem mais simples possível e primeiro entendendo qual que é a necessidade sua como cliente, para inclusive traduzir isso dentro da sua necessidade para que o exemplo fique factível de entendimento. Quais são os resultados, os benefícios, os malefícios de não fazer. Então, isso que você trouxe agora ele é muito rico. E as pessoas aqui vão ver até um corte depois disso, porque fica muito claro o seguinte: quem vai para o lado de gerar valor sempre vai ter uma vantagem competitiva, porque você transmuta a sua verdade dentro disso. Essa identificação do valor, da necessidade, às vezes não é nem tangível para o próprio cliente. Isso aí. Ele tem uma dor, mas ele não sabe o que é que ele precisa. Ele pode imaginar que a solução dele é uma solução e, na verdade, eu, como especialista, consigo enxergar muito mais longe e ver com o farol alto uma necessidade que ele não tem. Isso. Ele nem sabe o que ele precisa. E aí a grande sacada é você perceber essa necessidade e mostrar para ele que aquela solução é melhor do que ele pensa. Uhum. E aí quando você implementa, você vai ver que ele vai estar superando a expectativa. Ele vai dizer, pô, não imaginava isso. Claro, eu sou especialista para dar essa solução para ele. Sim. Então, esse atendimento é que é muito legal. Assim, não é só o fazer por fazer, o entregar por entregar. É pensar realmente num resultado que você vai conseguir no final. Show de bola, show de bola. Beleza, entendemos aqui a sua parte inicial, a sua forma de conseguir humanizar essas questões, mesmo ainda sem tanta experiência, mas se ouvindo, porque quem vai pelo intuitivo são pessoas que têm já um processo de amadurecimento emocional e mental, que obviamente vem desse histórico familiar dos pais que acabam ajudando nesse processo, e também das suas próprias escolhas. Mas vamos pensar no seguinte, falando de desenvolvimento pessoal e profissional, você escolheu as suas áreas de atuação, você começou a ter as primeiras oportunidades, e aqui a gente tem sempre um conflito que acontece normalmente. Quando a gente começa a ter os primeiros cases de sucesso profissional, pegou um projeto, foi muito bem, recebeu uma outra função de um diretor ou de alguém da equipe, ou foi promovido, putz, tô bem de novo, né? Então, o ego é algo bem difícil de se lidar quando isso acontece. Então, o que eu queria que você contasse pra gente? Quais foram os primeiros resultados de fato com esse nível de maturidade de quem se colocou à prova e foi fazer acontecer? E ao mesmo tempo, como que a tua cabeça ficou com esses primeiros resultados? Obrigado pela pergunta, é muito inteligente e eu posso dar uma resposta bem que é a minha cara realmente. Eu acho que quando eu comecei a realmente desenvolver um trabalho e que tinha responsabilidades e entregas para fazer, eu sempre fui muito determinado e eu não deixava de entregar nada. Sim. Mas, ao mesmo tempo, havia essa questão de procurar melhorar, procurar atender melhor o que você está fazendo e nesse lado eu sempre tinha uma vontade e uma fome de conhecimento que sempre fazia com que o André buscasse novas competências e eu fazia novos e novos cursos. Sim. E eu me lembro que aos 20 e poucos anos de idade, 23 ou 24, eu já era engenheiro de projetos da Alcoa, uma multinacional americana que era assim, eu era o engenheiro mais novo de projeto. Então tinha as reuniões em São Paulo, eu vim e eu tava lá, aquela cara, sabe? E aí eu dizia assim, porra, eu sou o máximo. O André é o máximo, né? Porra, tá. E aí, quer dizer, toda essa insegurança e essa arrogância dessa falta de conhecimento, de achar que já sabe tudo, né? E da juventude, né? Que assim, você... Faz parte do processo, né? Eu, dentro dessa área, quando eu fiz esse curso de marketing, eu terminei me desconstruindo e me construindo de novo, porque eu percebi que quanto mais eu sabia, menos eu sabia. Isso. Né? E mais eu tinha que aprender, e eu tive alguns professores maravilhosos nesse curso, e assim, foi preciso entender que eu não era aquela coisa que eu achava que era, entendeu? E isso foi muito bom para dar uma humildade, colocar o André no lugar dele e perceber que ele precisava aprender mais. E aí juntou a fome com a vontade de comer, porque aí eu já tinha a curiosidade, a vontade de aprender e sempre fui muito curioso e agitado, acelerado, sempre em alta velocidade. E aí uma coisa foi levando a outra. Eu fiz algum tempo atrás uma entrevista de emprego, a menina falou assim para mim, pô, André, você tem 11 pós-graduações. Eu falei assim,
Mas quem tá contando isso? Mas é isso. Cara, que legal. Legal. Você acabou trazendo já a visão de como acontece quando você não busca esse autoconhecimento, do ego ser a primeira fonte de queda de alguém, que na verdade eu nem chamo de queda, é uma fonte de ensinamento. Porque se você não toma essa queda, o seu ego continua crescendo, né? É um padrão normal. E a gente vê inclusive em muita startup, gente que não teve nenhuma carreira, que está construindo, que só que teve uma ideia brilhante, que materializou e deu certo, e acha que, putz, tá tudo ótimo agora. Mas e para crescer, e para exponencializar, e para conseguir fundo de investimento, e para estruturar time, e para ter processo, e para ter gestão, aí a pessoa começa a cair em si do que precisa. E aí a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, mesmo você entendendo essa questão e buscando essa ajuda, teve alguma questão que aconteceu que o ego talvez tenha te prejudicado em algum momento e que te deu um estalo para você fazer isso? Ou intuitivamente você já imaginou isso e por conta dessa questão que você já vem trazendo do berço, dessa intuição, você buscou esse aprimoramento? Eu sempre fui um cara muito humilde, eu acho, nas minhas decisões, na minha postura. Eu nunca achei que eu sabia tudo. Sim. E até como você falou, a questão da posição da família, meu pai era uma pessoa que era muito humana. Então, ele me ensinou a entrar nos lugares e tratar as pessoas da mesma forma. Legal. Então, quando eu, durante um ano da minha vida, trabalhava na área comercial, eu conseguia resultados e acesso a pessoas que às vezes pareciam inacessíveis, porque eu conhecia o assessorista, eu conhecia a secretária, eu sabia se o filho estava doente, se ela melhorou, e determinados cuidados nesse approach. Mas, pô, André, você conseguiu o diretor assinar esse papel? Como é que você conseguiu entrar na sala? A secretária dizia, olha, ele tá de mau humor hoje, não entra não, André. Tá bom, quando ele vier, eu te chamo. Ele tá no telefone, entra agora. Aí você vai lá e essas coisas assim, eu acho que você falou uma coisa muito interessante, que é a questão das quedas. As quedas sempre vão existir. Uhum. E elas fazem parte, e graças a Deus que elas acontecem, porque elas são a sua oportunidade de crescer. Se você caiu, se machucou e levantou e não mudou nada, não serviu pra você. Tem alguma você vai coisa levar errada, uma né? outra de novo, Vai. entendeu? O importante é você se recompor e ficar mais forte. Da próxima vez você não vai fazer o mesmo erro. Sim. Quer dizer, acho que esses tombos fazem parte da sua história, eles ficam para trás para você como lição aprendida. Que Para legal. que você não faça de novo os mesmos erros. Você vai fazer outros erros, Isso. não os mesmos. Né? Você vai para os erros maiores, né? Aprender. Quanto maior o desafio, quanto mais você tem coragem de mudar e de absorver o novo, né? E olhar novos cenários, avaliar de forma diferente o que você fazia antes, né? Eu sempre procurei encontrar uma forma diferente de fazer eu mesmo. Legal. Eu nunca gostei muito de rotina. Se você me colocasse num lugar para trabalhar aquele rotina, ficar, eu não conseguia. Às vezes, quando eu tô assim, meio irritado, eu falo assim, pô, chefe, calma, não tô batendo martelo aqui não. Batendo prego. Claro, estou pensando com a cabeça, estou imaginando solução. Eu estou pensando numa coisa que não existe. Eu estou maquinando o meu conhecimento teórico e científico para dar uma coisa física que vai construir uma solução. Pode ser ela qual for, né? E eu apliquei muito isso, principalmente quando estava na área pública. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a área pública como subsecretário de projeto no Rio de Janeiro, na área da região metropolitana, e eu fazia as coisas com foco no meu objetivo final. Então, eu montava as creches para as crianças, os hospitais para os doentes, enfim. E aí, sempre pensando no objetivo final. E isso sempre fez parte do meu crescimento profissional, né? Essa coisa de entender, pensar no resultado final e fazer diferente, sempre um pouco melhor. Sim. A gente sempre consegue fazer um pouco melhor diferente, né? O importante é tentar. Se não ficou bom dessa vez, da outra vai ficar. Não, é isso aí. E o que é a lição desse desenvolvimento pessoal e profissional que a gente fala? É você conseguir trazer uma consolidação de mudança, porque você primeiro teve aquela primeira armadilha que a vida mesma te traz como fonte de conhecimento para você melhorar. Só que no início você fica o quê? Putz, como é que eu caí nisso? Por que eu não me preparei por isso antes? Até você entender de fato que aquilo, você como tem base, eu como tive uma boa base também, a gente consegue perceber isso de forma mais natural. Mas quem não tem, se cobra muito e deixa de evoluir e de dar novos passos ou de fazer coisas novas por conta dessa barreira, que muitas vezes é replicada e é superada lá na frente,
mas eu sempre carrego essa dor, né, de não ter tido um bom relacionamento, não ter tido uma boa jornada de trabalho, não ter uma boa jornada de desenvolvimento pessoal, porque eu ainda tô preso a um passado. Então aqui você trouxe o que pra gente? Cara, isso veio como fonte de conhecimento, para eu me preparar melhor e para eu poder ir para uma situação nova, para novos desafios, que eu já entendi que a vida vai me trazer outros problemas e de níveis maiores, porque eu estou crescendo e evoluindo tanto como pessoa quanto como profissional. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, quando você começa a entender de fato que isso é uma rotina normal de uma jornada, você consolidou um nível de maturidade para entender que, cara, vamos desfrutar. Para que ficar passando mal com isso? Quando chegar um problema ou quando chegar uma situação onde eu preciso me modificar, em trazer conhecimento, acessar novas fontes, vai acontecer o que você está fazendo. Você está uma vida inteira estudando com 11 pós-graduações, outros cursos e outras questões que você já fez. Gente, se você olhar aqui o LinkedIn do André... A primeira página dele assim, se você for rodando assim, ó, é certificado, 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 certificado. Você vai ficar até amanhã puxando certificado. Mas o que é isso? É uma pessoa que se preocupa em aplicar e resolver uma necessidade latente, que é o que você usou muito bem no início ali. São dores que o cliente entende que ele tem, mas que por trás dessas dores existem outras questões que ele nem imagina que existe. Então, se você não se prepara para isso, o que acontece? Você deixa o cliente na mão. Então isso é legal. Na consolidação dessa mudança, o que eu queria te perguntar? Assim como a gente fez no primeiro momento, eu costumo dizer que quando eu tenho maturidade e quando eu começo a entender que é sobre o outro e não sobre nós, que as coisas começam a fazer mais sentido, eu queria que você desse um recado pra gente. Pensa nesse 1 minuto do que foi o principal para você nessa consolidação em entender que os insucessos, na verdade, são mestres que te ensinam, que a preparação ajuda você a ter, dentro da humanização, uma solução melhor para esse teu cliente, e o que significou para você toda essa trajetória de evolução pessoal para entender que quanto mais desafios, mais você vai ter situações que você vai ter que se preparar. Se você resumisse em 1 minuto, o que isso mudou a sua vida pessoal e profissional? Você quase já deu a resposta no que você falou, né? Mas assim, eu acho que a jornada, ela tem que ser não no piloto automático. Porque às vezes a vida da gente é tão acelerada e acontece tantas coisas que você termina não percebendo onde você está. Né? Eu tive um professor de mestrado que dizia assim, se você é um peixe, você não sabe estar no aquário, você não sabe o que é água. Então, o primeiro momento é você perceber onde você está, quem você é e onde você quer chegar. Né? E esse ponto, às vezes você tem que levar muitas quedas para você conseguir chegar. É difícil e dói. Tem que reconstruir várias vezes. Né? Essa coisa minha mesmo, de procurar sempre fazer melhor, aprender, ter mais conhecimento, exatamente. Por que tanta informação? Porque informação, além de tudo, é poder para você influenciar, gerir processos, tomar as decisões certas e ter segurança. Quando você tem uma capacidade de influenciar a vida de outras pessoas, como é a situação que eu já vivi em alguns momentos no meio profissional, você tem que ser muito responsável por você e pelo outro, né? Porque você está cuidando das pessoas. Então, hoje, na minha jornada profissional, quando eu me enxergo nesse momento hoje, morando em São Paulo, nessa cidade linda que eu estou apaixonado, e que eu percebo uma abundância enorme de oportunidades, uma cidade rica, efervescente, e que eu vejo a possibilidade de me envolver com mais pessoas, ajudar mais pessoas, eu consigo ser mais efetivo na minha jornada de missão de vida, que é expandir o meu processo. Legal. Ou seja, em vez de eu ficar preso a uma estrutura, que mesmo sendo grande eu possa ampliar e atuar em mais lugares e ajudar mais pessoas, eu fico mais realizado com isso. Cara, e faz todo sentido o que você está falando, porque você se abre para o novo sempre. Porque você não carrega coisas dentro de você que te impedem de acessar o novo. Como você é bem resolvido e tem essa maturidade, até aquilo que qualquer ser humano consideraria como um problema, independente do que seja, na 360 da vida. Cara, isso existe, é comum, a gente resolve como tem que resolver, então você se esvazia, e aí quando você se esvazia, você traz o novo. Essa é a pegada. E isso é algo que, assim, é muito difícil das pessoas entenderem,
Porque elas confundem mentalidade com sentimento e elas dão a medida de valor para cada uma dessas coisas de acordo com o que elas aprenderam desde a infância até os dias de hoje. E se a gente não tem um poder de síntese e um poder de abstração de pensamentos, que é de cada pergunta para cada resposta você ir levando até chegar a uma origem, você acaba julgando mal uma pessoa. E eu sempre dou o exemplo do trânsito, né? Quando você tá lá, dirigindo, trânsito de São Paulo. Você já não sabe que você vai pegar 1 hora de trânsito num trajeto de 20 minutos? Você já não sabe que vai ter um monte de gente te fechando, buzinando, motoqueiro querendo arrancar seu retrovisor? O que você tem que fazer? Você vai entrar nessa vibe e vai piorar o seu dia, que sendo um início de dia já vai piorar o dia como um todo, porque você começou com o pé direito, pé esquerdo. Ou você vai falar, cara, deixa eu botar aqui uma coisa mais construtiva, vou ouvir algo legal e, cara, se alguém quiser me fechar, deixa o cara passar. Quando você cria essa atmosfera, você já entendeu um pouco mais do que é a vida. Então, por que eu vou fazer isso contra mim mesmo? Na verdade, isso aí são as decisões que você tem que tomar todo dia. Uhum. Então, é interessante, assim, num momento da minha vida, eu resolvi que eu ia ser feliz. Eu não precisava ter razão, Sim. mas eu queria ser feliz. Então, motivado por essa situação, eu fui relevando determinadas situações. E as decisões, elas te levam para sempre caminhos diferentes. Então, se você acorda de mau humor e toma uma decisão errada, você vai ter o dia todo mal-humorado. Se você decide não se aborrecer e deixar aquilo passar, como você falou, se o cara te buzinou, passou, deixa ele ir. Uhum. Entendeu? Ele não vai ficar 10 metros na sua frente, você vai ficar ali. E muitas vezes fecha o sinal e ele tá do seu lado ali. E você não precisa se aborrecer por causa disso, entendeu? Então, assim, as escolhas fazem muita diferença. As escolhas certas. Então, o importante dessas escolhas é você conseguir perceber que você está buscando o certo, que está alinhado com o seu pensamento, com o que você acredita, e ajustando as suas perguntas, as suas respostas para que elas te levem para o melhor caminho. Muito né? bom. No resultado que você quer. Porque você sempre vai ter 2 opções para fazer alguma coisa. Às vezes tem mais que 2 opções para resolver. É isso aí. Enfim, eu acho que isso já traz a tradução do porquê que as coisas caminham bem para quem tem esse tipo de mentalidade, né? A gente gera empatia, a gente gera conexão profunda, a gente conecta propósitos, porque toda vez que você se doa, de fato, em qualquer coisa, né? Seja numa relação pessoal, seja no trabalho, enfim, e com você mesmo, né, sendo flexível com você mesmo, você começa a colher bons frutos, né? E aí, pensando nessa evolução e nesse sucesso, tanto pessoal quanto profissional, quais foram os resultados substanciais dessa maturidade colocada em prática, pensando nos seus últimos grandes resultados, nos seus últimos grandes projetos? Claro, você fica à vontade para falar aqueles que são os seus, vamos dizer assim, os seus filhos mais queridos e que você pode falar, né? Mas assim, projetos de destaque, oportunidade de negócio que talvez o Brasil ou a América Latina ou, enfim, que os olhos se voltaram para aquilo. Eu acho que essa é uma boa oportunidade de ser dado pelo menos 2 exemplos e contextualizar as histórias desses 2 exemplos. Você comentou algo sobre pré-sal, você comentou algo sobre essas outras multinacionais, tanto americanas quanto canadenses, mas o que você participou de fato e que te gerou um renome, que o mercado te conhece bastante após esses resultados substanciais que você teve? Eu não sei se o mercado conhece muito por determinadas coisas, não podiam ir para fora no mercado. Sim. Mas ficavam guardadas comigo, né? E Legal. já me deixavam satisfeito. Sim. Essa questão do pré-sal e esse projeto foi muito enriquecedor. Não só para sentir responsável pelo crescimento do país e conseguir viabilizar uma situação que hoje faz muita diferença para o país. Sim. E se sentir brasileiro participando do processo, isso é muito legal. Agora, outros projetos eu já tive. Como eu te falei, eu sou muito arrojado, então sempre tive muito curioso e sempre tive condição de articular várias coisas. Um projeto interessante que eu me lembro agora foi no começo da minha jornada profissional, a gente conseguiu fazer uma parceria com um estaleiro em Fortaleza, a Inace, e a dona Elisa, naquela época, a gente começou a vender uma liga de alumínio naval, construída especificamente para o estaleiro Inace, em Fortaleza, e ela começou a fabricar iates de alumínio no país.
E foi uma coisa assim, nunca tinha existido, foi o primeiro iate de alumínio no mundo, né? Eu me lembro que o Fittipaldi comprou esse iate de alumínio lá atrás, há muitos anos. Então é muito legal, assim. E outras coisas, assim, projetos de plataforma submarina. Eu trabalhei no Grupo Cauê uma época, e o Austin era um químico da área de cimento, e um cara também muito arrojado, cheio de pegada, e a gente tinha alguns projetos para fazer, e eu dizia, se você fizer o traço do concreto, eu boto. E a gente fez um monte de coisa, assim, coisa maluca, de botar concreto no fundo do mar, fazer ancoragem de estrutura. Então, assim, a gente conseguia vencer os desafios e colocar novas soluções diferentes, né? Aquela coisa de dá medo, mas vai com medo mesmo. Sim. E conseguir fazer. Eu acho que muita coisa que eu fiz, assim, eu acho que também quando eu estava na área pública me deixou muito satisfeito, porque eu acho que eu consegui ajudar as pessoas, né? Isso é muito bom. Como o pré-sal é um assunto mais latente, pensando que toda a população brasileira teve acesso a essas informações, seja via TV, rádio, com a própria descoberta, né? Porque isso traz poxa, o que é pré-sal, né? Se você contextualizasse um pouquinho o quão é importante isso para o mercado de óleo e gás, por exemplo, com essa descoberta. Em que lugar o Brasil se colocou com essa descoberta? Olha, em termos de pré-sal, o Brasil foi o primeiro a chegar numa profundidade extrema, onde nunca se havia furado na crosta essa profundidade. Por isso que esse projeto foi importante e pioneiro e único, porque era preciso analisar as amostras que estavam naquela profundidade para viabilizar a passagem da camada de pré-sal, para que as sondas conseguissem atingir a área do petróleo que estava abaixo do sal, que era instável, tinha outras questões técnicas. E eu tinha que saber se o que eu estava colocando para fora não ia contaminar o meio ambiente ou trazer alguma coisa que tivesse lá no fundo da costa que nunca foi para fora, de repente a gente colocar aqui, acima na litosfera. Então era complicado e muita responsabilidade, né? Por isso que quando eu disse que eu tinha suporte, se meu presidente não tivesse dito assim, contrate a melhor equipe que você conseguir montar, André, dos melhores profissionais. E eu saí catando até pegar e montar aquela equipe e conseguir fazer o projeto. Caramba, cara, que legal isso. Eu vi uma reportagem falando que o pré-sal ele é absurdamente mais longe do que qualquer outra coisa que já foi feita, né? Sim. E pensando nessa dificuldade, né? Que tipo de tecnologia? A gente está falando hoje que o Brasil ele é um dos principais polos de tecnologia para a extração de petróleo nesse sentido hoje, na sua concepção. Sim. Nós temos reservas enormes. Talvez tantas quanto a Arábia Saudita. A única diferença é que a nossa está muito profunda. Sim. Enquanto que lá eles furam poço e o petróleo é emergente, surgente. Então ele tem pressão para colocar. Legal. O nosso petróleo é um pouco mais pesado, menos denso, mais denso. Então tem um tratamento maior das etapas de tratamento para conseguir. Mas a gente tem muita reserva, né? E a companhia tem muita tecnologia para transformar isso aí. Legal. Esses projetos, se você fosse escolher um deles, você falasse assim, pô, foi o mais desafiador de todos. Se você fosse escolher um, qual seria e por quê? É uma pergunta difícil, sabe? Porque eu acho que o último é sempre o mais desafiante. O último é sempre o que está na sua cabeça, é o que te dá mais diferencial. Pode ser, não seja mais difícil, mas quando você está naquele momento e você tem que encontrar uma nova solução ou pesquisar uma outra forma de fazer o que está lá atrás e não resolve mais, e você tem que se reinventar, é sempre mais difícil. Eu tive muitos projetos interessantes para fazer, em várias áreas, né? Acho que todos foram difíceis. Mas não é nem a dificuldade que gera valor. Eu acho que tem coisas que geram valor para as pessoas, né, e para o país de modo geral, e que não precisam ser tão caras ou precisam ser tão tecnologicamente difíceis. E é uma variação, assim, eu sempre tive muita oportunidade, porque eu acho que eu fiz obras de aeroporto, por exemplo. É fantástico trabalhar em obra de aeroporto. Você vê aquela circulação das pessoas, você consegue perceber que as pessoas têm a mobilidade das pessoas e a possibilidade de você criar. E, assim, a área de aeroporto é uma área muito específica da área de estrutura metálica, porque
a gente está trabalhando numa área de risco. Então, a estrutura ela é diferenciada em termos de solução de engenharia. Por quê? Se eu trabalho numa situação isostática, normalmente numa ponte ou num edifício, eu tenho uma solução mais ou menos biapoiada e se eu tirar um desses apoios, a estrutura vai ruir. E no aeroporto não. Se por acaso um avião daquele cair em cima do aeroporto, ele não vai derrubar a estrutura, porque ela era hiperestática, ela se equilibra sozinha. Então, quando eu comecei ainda faculdade, estudando aquilo e montando aquela estrutura, eu achei que aquilo era fantástico. E eu queria aprender sobre isso. Que legal. Em determinado momento da minha vida, talvez tivessem 5 engenheiros no país que tinham aquela Sabiam tecnologia isso. fazer aquilo. Entendeu? E eu nunca precisei falar para ninguém que fazia aquilo. Era uma satisfação minha, pessoal. Putz, entendeu? Que legal. Então, E assim, acho que foi o universo que foi jogando as coisas e eu fui dizendo sim, 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 sim. É que o que eu vejo aqui claramente, você falou uma coisa muito rica e você está começando a confirmar cada uma delas enquanto a gente vai evoluindo na sua jornada como executivo. Por que o novo projeto é mais difícil e é mais desafiador? Porque você tem um tesão pelo novo e pela descoberta de como fazer aquilo ser a melhor versão possível, tanto humanizada quanto na questão da engenharia em si. Então, a gente está falando de arte e de humanização dentro da engenharia. Então você é um apaixonado por isso. Sim. Então o novo sempre vai te trazer isso enquanto ele vier. Por que os outros, não é que não foram importantes, mas quando você pegou aquele projeto de 5 anos atrás, ele era exatamente o que você está vivendo com o seu projeto atual, que você está desvendando os segredos, aquela coisa, né? E faz todo sentido, porque esse tipo de tesão no trabalho, esse tipo de motivação, mostra muito o quanto você pode gerar valor para qualquer situação que seja colocado ali como uma questão de como eu resolvo isso. Esse é o seu tesão para fazer um negócio acontecer. Saber aproveitar as oportunidades e tirar o melhor delas, acho que é uma grande sacada. Sim. E você conseguir perceber esse universo. Hoje, eu já passei por muitas etapas e vários processos em várias empresas e eu fiz praticamente tudo, né, dentro da roda de atividades, né, comercial, administrativa, física, financeira, planejamento. Hoje eu estou dentro da companhia trabalhando com uma área extremamente rica e que é extremamente fascinante. Porque eu trabalho com a engenharia conceitual e básica, e aí eu tenho o meu cliente interno, que tem uma necessidade, uma dor, e aí eu tenho que engenheirar uma solução que atenda aquela dor. Com todos os critérios de norma, segurança, e tempo, prazo, custo. E aí você percebe que você tem que ter muita maturidade para colocar aquilo tudo junto, né? E eu tô numa área muito sensível, que é a área de prazo, né? E isso tudo tem métricas e objetivos, porque as obras têm que serem atendidas, porque elas têm que atender uma outra obra que vai seguir na frente, tem todo um planejamento de crescimento, porque para a locomotiva passar, eu tenho que jogar os trilhos primeiro. Sim. Senão ela vai cair. Então, esse planejamento é importante e primordial. Porque tudo tem uma sequência de encadeamento, né? E por mais que eu tenha, por exemplo, envolvimento com projetos extremamente complexos de uma ordem bem maior, aquele projeto pequenininho faz parte de um ponto que, se não estiver ali, não vai deixar o outro seguir. Então, é uma responsabilidade enorme, mas ao mesmo tempo é uma delícia você todo dia aprender uma coisa nova e conseguir resultados, né? Então, é fantástico. Bom, eu sou um apaixonado pelo que eu faço. Então não tem Quase não dá pra ver, né, gente? A gente não tá percebendo isso, não. Não tem como não fazer, não tem como, sabe, de manhã levantar feliz e começar e levantar o dia para encontrar, sabe, que eu vou aprender hoje de novo? Sim. Qual é o novo desafio que eu vou vencer, entendeu? Bom, tá muito claro aqui, não só que você é um apaixonado, mas que você pensa lá na frente, você tem uma visão do mercado em si, você tentou ir aprimorando e se capacitando cada vez mais para isso. E quem faz isso tem uma visão global do todo. Pensando em horizontes que são novos, novas tecnologias, o que o mercado que você vive tá passando nesse momento, eu queria que você contextualizasse o seguinte: poxa, Petrobras prestando serviço, mas você consegue enxergar algum movimento dentro do teu mercado que está sendo disruptivo, diferente e que você pode contextualizar para a gente?
Porque você é um estudioso da área e tem essa percepção de empresas de fora do Brasil e do Brasil. Uhum. O que você enxerga como potencial do mercado? O que acontece hoje, que vai acontecer no futuro, que não vai mais acontecer como antes, por exemplo? Eu acho que tem uma tendência muito forte no mercado, de maneira geral, nacional e internacional, que é essa pegada de ESG. Que começou a virar moda e as pessoas começaram a fazer porque dava valor, agregava, mas muitas vezes aquela implementação não tinha fruto verdadeiro ou não ajudava em nada. Mas hoje as pessoas conseguem perceber que essa diferença faz diferença. As soluções fazem diferença. Com A gente está certeza. vivendo hoje um momento crítico no sul do país. Uhum. Uma situação climática completamente anormal que afeta as nossas vidas de forma concreta. Então, já existe uma condição de se estudar energias renováveis já há algum tempo, né? Então, assim, essa energia do petróleo ela não vai investir muito tempo, porque esse processo de transição ainda é longo e a gente está numa caminhada que vai começar. Mas, com certeza, em algum momento, a gente vai trabalhar numa coisa mais limpa, mais clean, seja ela de energia dos mares ou dos ventos ou uma área térmica, enfim. A térmica também tem perda de carbono, mas, assim, uma pegada mais leve. Por quê? A gente percebe que o planeta está aí falando assim, ó, tô aqui, não mexe muito comigo não, porque você não vai conseguir controlar e não vai mesmo, entendeu? Uhum. E o que se pensava há 50 anos atrás, e que se fazia achando que não ia acontecer, está chegando o momento, né? E as pessoas têm que perceber isso, e as pessoas já percebem isso. Hoje você vê cada vez mais fóruns e discussões sobre essa questão de cuidado com o meio ambiente, e mudança de pegada de energia, né? Carbono zero, enfim. E dentro dessa questão que você trouxe, e com o conhecimento que você tem, eu acho que tem duas perguntas que não querem calar. Eu vou fazer a primeira. Você falou muito dessa parte profissional, a gente começou muito com essa interação de evolução pessoal e com o desenrolar da carreira, o que eu imagino? Você nos dias de hoje, já estruturado, buscando novos ares, tendo essa contextualização de mercado e vivendo várias etapas onde você teve dificuldades que para você eram inspirações para crescer. O que uma pessoa que vive o que você viveu, se você puder dar um recado para quem está assistindo a gente aqui e quem vai assistir, o que você traz para você assim que você fala assim, poxa, como ser humano, ter vivido tudo isso me proporcionou o que eu sou hoje. Mas o que é que você consegue comparar com o André que estava ali com 16, 17 anos e o André de hoje? Quem se tornou o André de hoje como ser humano vivendo todas essas experiências que te ensinaram? É uma pergunta difícil de responder, porque assim, às vezes é difícil se enxergar. Sim. Né? Mas eu percebo que eu cresci muito e a minha velocidade de aprendizado e de mudança para me adaptar às situações, que sempre foi uma parte da minha postura, da minha condição de vida, me ajudou a colocar isso. Mas se eu pudesse dizer a você que hoje o André, que está há 6 meses em São Paulo, é um outro André que saiu do Rio, né? E eu percebo isso na forma de tomar as decisões, na minha rotina do dia a dia, nas novas possibilidades, no enxergar do mercado, né? Na minha estratégia de longo prazo, de conseguir ajudar mais pessoas, né? De pensar num momento empreendedor onde eu posso colocar a minha condição de conhecimento, a minha carreira, tudo que eu aprendi, todas as quedas que eu levei. Sim. E passar para frente aquilo como um legado de Sim. segmento da carreira, alguém que vai ajudar as pessoas que estão entrando nesse mercado a não fazer as mesmas coisas, né? E aprenderem com o que eu já aprendi. Ninguém precisa cair, se eu posso ajudar e já cair. Então, assim, eu acho que a gente pode fazer isso. Eu acho que isso é uma coisa que eu imagino que vai não só me realizar muito mais, mas vai dar a possibilidade de ajudar mais pessoas, que é o meu objetivo hoje. Até porque a segunda pergunta, ela é totalmente ligada à primeira. Se a gente não fala de evolução pessoal, a gente não vai conseguir traduzir, por exemplo, o que você vai falar agora como resposta na pergunta que eu vou te fazer. Só antes de responder, tem uma coisa que é bem importante. O devolver ao mundo, quando eu vou para o Dr. Olavo de Carvalho, por exemplo, que é um grande estudioso das camadas da personalidade humana, ele fala que o ser humano como um todo, principalmente no Brasil, ele nasce numa quarta camada da personalidade humana. O que é essa quarta camada? É o senso comum. É o brasileiro que gosta do churrasquinho, trabalha de segunda a sexta,
a esposa vê a novela, reúne em família, tem a festinha de aniversário. E isso é a vida dessa pessoa. E para quem escolheu isso, tá tudo bem. A pessoa é feliz da forma que ela... Tem muita gente que tá nessa camada que é muito mais feliz do que quem tá numa cesta. Só que quando você começa a colocar o ser humano em outros ambientes, em outras frequências de pessoas, o que ele vem dizendo? A pessoa não quer mais ser um CLT, ou ela não quer mais ser alguém que está vivendo aquela realidade. Porque ela percebeu que talvez uma ou outra solução vai fazer ela triplicar ou quadruplicar o que ela ganha. Só que quando ela começa a conviver com essas pessoas que passam por tudo isso, essas pessoas viajam, essas pessoas vão para outras culturas, elas se relacionam e frequentam lugares completamente diferentes. Existe uma riqueza não só cultural, mas de evolução como ser humano, espiritualidade, geração de valor. Então eu começo a ser seduzido por aquilo que é muito bom. E nesse momento eu tenho uma decisão. Minha índole pode me levar para esse primeiro momento com os resquícios de um cara de quarta camada para uma quinta, que vai falar assim, pô, vou fazer isso para ganhar dinheiro. Isso pode ser o primeiro ímpeto. Mas quando ele chegar aqui, ele vai se relacionar com pessoas que já vivem aqui e estão indo para uma sexta camada, que é onde você está consolidado como jornada, quer fazer uma transição... E ele vai fazer assim, pô, mas aqui a galera não tá indo pelo dinheiro. Isso, é isso que eu ia falar pra você. Então, nem sempre isso é o motivo. Mas você entende que a pessoa que tá aqui, ela vai primeiro por isso, normalmente. Só que aqui não tem essa galera que tá pensando nisso, porque quem tá aqui tá pensando em ir pra sexta, que é o quê? Geração de valor, devolver pro mundo, adquirir patrimônio, e aí fazer o dinheiro coisa. vem. E aí vem como consequência, pronto. Exatamente. Então, o que você acabou de falar é a grande situação que o Dr. Olavo coloca do quê? Sexta camada consolidada que quer devolver para o mundo. Então você indo para uma sétima, que é um ápice, um dos ápices dentro dessas 12, de você fazer com que o ser humano que nasceu para ouvir aquilo que você tem como voz e que precisa disso, você liderar um grupo, um movimento onde você devolva isso para as pessoas, porque você, na verdade, achava que o seu propósito era se estabelecer, estudar, fazer com que as coisas acontecessem. Mas aí vem o paradigma do se eu fiz tudo isso e tenho 11 pós-graduações e estou tendo sucesso financeiro e, putz, mas não é isso, cara. A vida não é só sobre isso. Então, esse eureka que você está falando aqui agora... Ele é muito bacana para você que está assistindo, porque é o seguinte, é natural que você chegue a esse questionamento no momento que você chega como o André está aqui, como outras pessoas que estão aqui conosco acabam participando e falando, que é, vale a pena quando você impacta a vida do outro e o dinheiro vai virar consequência, porque você vai mudar tanto a vida dessas pessoas, que as pessoas vão ser gratas por você, elas vão querer ter mais experiências com você. E aí você entende que o empreendedorismo, de fato, você não precisa ser um mestre número 1 da área para fazer isso. Basta, se eu estou no piso 1, basta eu estar no piso 2 para ensinar quem está no piso 1. O que eu tenho de fato para ajudar essas pessoas? Então a segunda pergunta que eu quero te fazer é: por que você ainda não fez essa transição? E se você está querendo fazer essa transição e já está pensando nisso, a gente já conversou um pouquinho disso lá atrás, o que falta para você, de fato, para você realizar esse desejo de começar a devolver para o mundo como um consultor, como um mentor ou Perfeito. o que quer que seja? Perfeito. Eu acho que isso é um ponto de evolução, né, dessas camadas que você falou. O fato de não ficar sempre confortável e se sentir inquieto e buscar o novo, né, e sair da zona de conforto, é que te fazem perceber determinadas situações que às vezes você está naquela situação e você não se olha para fora e percebe o que você está fazendo. Porque você entra no piloto automático de fazer todo dia. Aí tá confortável, tá tranquilo, você tá ali, entendeu? Só que a grande pegada não é você estar vendendo tempo, como você falou em CLT. Não é eu preciso estar sentado na cadeira para dar meu ponto 8 horas por dia, 10, 12 horas. A pegada é você dar experiência. Isso. Transformar o seu conhecimento e aplicar aquilo no teu dia a dia, jogando experiência para fora, porque só o conhecimento é morto se não tiver ação. Uhum. Então você tem que ter a ação para colocar aquilo lá. E o fato de se sentir inquieto e se sentir apertado na cadeira e precisar levantar para sair, né,
fazem parte desse meu momento Isso. hoje. Eu consigo perceber isso hoje porque eu já não fico mais confortável nessa cadeira. Sabe qual é o nome preciso- disso? Sabe qual é o nome disso? Essa fala. inquietação e essa... É a sua verdade gritando dentro de você que você precisa fazer isso. E não é só isso. É o mundo energia, né? A gente não tá falando de religião aqui, mas independente daquilo que as pessoas acreditam, existe uma lei universal que rege Sim. tudo. Então, pô, se você trata mal uma pessoa, você vai receber o quê? A mesma coisa. Se você trata bem, é a mesma coisa. Se você é um cara inovador, que busca em todo momento humanizar os processos para gerar o maior valor possível, imagina a quantidade de pessoas que estão gritando para ter o que você tem de melhor para oferecer para elas. Então, essa agitação toda que você tem desde sempre é só o seu caminho de preparação para o inevitável, que é você poder ter a sua forma de geração de valor, e isso é muito bacana. E como que você se sente entendendo cada vez mais isso e o que você está vendo para futuro? Putz, posso ter uma mentoria, posso ter uma consultoria, eu sei que é futuro, mas o que você pode falar um pouco sobre isso, que seria talvez algo que você gostaria de fazer? É bem bacana isso que você está falando, porque eu vou partilhar com você uma experiência muito própria, que faz parte do meu autodescobrimento, da minha autopercepção. Quando eu comecei a perceber que essas 11 pós-graduações e certificações tinham dado ao André uma musculatura e que ele hoje tinha asas para voar alto, né? E eu estava voando lá embaixo com as andorinhas e eu poderia estar lá em cima com as águias, entendeu? E eu não percebia isso porque eu estava confortável aqui embaixo. E aí eu tomei a decisão e falei assim, não, eu já tenho musculatura e onde eu estou não caibo mais. Eu preciso de espaço. Eu tenho que ter espaço para trabalhar a minha criatividade, minha proatividade, tenho que ter espaço para tomar minhas decisões, errar pelas minhas decisões e fazer de novo o certo e voar mais alto. Então, se eu não tenho esse espaço para tomar as minhas decisões, nem usar a minha criatividade e fico preso, então o André tem que sair dessa gaiola, ele não cabe mais ali. Sim. Então, eu não vou continuar ali. Então, minha ideia é voar alto realmente, né? Eu já tenho musculatura para fazer isso, só preciso voar, bater as asas e voar. Então, é exatamente isso que eu imagino no futuro, quer dizer, trabalhar para essa área de empreendedorismo, entrar com essa área de crescimento e começar a ajudar pessoas de uma outra forma que não vendendo tempo, e sim vendendo a minha experiência, a minha jornada, que é muito mais rica do que você conseguir dividir um conhecimento teórico ou trabalhar com o sistema. Né? Com certeza. E a satisfação é muito maior, pessoal, até porque você se sente muito mais realizado. Com certeza. Né? É muito gratificante isso. Não, e tá próximo. Tenho certeza de que a gente vai ajudar muito nisso aí. Indo para a parte final, a gente sempre faz duas interações bacanas. E a primeira de todas é o seguinte, a gente acho que deu uma, não vou chamar de resumo, mas a gente contextualizou o André jovem, que começou a ter os primeiros passos, o desenvolvimento dele, os estudos, a consolidação de mercado, e o momento atual, com tudo que você realiza, os sucessos que você teve em cases específicos e a visão de futuro pensando em devolver para o mundo e para as pessoas aquilo que você faz e, de fato, gerando valor para essas pessoas. Quando você pensa em tudo isso, você está fazendo uma sistêmica de voltar ali e reconhecer tudo isso. O que você diria para o André, que tinha ali 16, 17 anos, pensando em tudo que ele tinha que ir fazendo para começar a conquistar algo, sendo que você hoje é esse André? Então, qual é o recado que você daria para ele, falando assim, cara, é esse caminho mesmo que você tinha que ir, cara. Putz, cara, desvia disso, mas obrigado por você ter passado por isso enriqueceu. Qual é o recado do pai ali, André, pensando para esse André criança que, cara, de certa forma conseguiu ir resolvendo essas trajetórias para você chegar aqui hoje? De alguma forma, eu já sabia desde muito cedo que eu não ficaria limitado ao meu pequeno espaço de mundo. Que eu sempre ia para um outro lugar, porque eu sentia o que eu sinto hoje, eu sentia lá atrás com 16 anos. Fortaleza, que é uma cidade linda, que eu amo, a cidade da minha família, ficou pequena. Já não tinha a possibilidade de dar para o André as oportunidades que ele tinha em outro lugar. E eu sempre viajei muito para montar obra fora, então eu tinha várias cidades para colocar, para crescer. E eu terminei vindo para o Sudeste, porque eu me casei com uma carioca,
E aí foi natural eu começar a minha vida. Nesse momento era mais fácil para que eu me adaptasse ao Rio de Janeiro do que minha mulher ir morar em Fortaleza comigo. E eu comecei a crescer no Rio. E foi aí que muitas possibilidades vieram. E assim, muito rico, porque quando eu vim para cá a primeira vez, eu fiz uma coisa muito interessante que, assim, eu achei que era completamente fora do que era a minha pegada profissional. Eu vim trabalhar numa ONG católica, ligada ao Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro. Que eu sempre fui muito perto do mosteiro. Meus filhos estudaram no São Bento, então... E foi uma coisa que me deu uma capacidade de entender e humanizar as pessoas, porque eu sentava no chão na porta dos eventos e ia vender medalhinha. Conversar com aquela velhinha que chegava, que estava doente, que falava do remédio, que falava aquilo lá, e eu sentava e ia ouvir. Que legal. Ou ia para uma capela fazer oração pelas pessoas. Então aquilo me deu uma questão de... Aquele executivo, né, que andava de paletó, vendendo, representando as empresas, né, tinha aquele outra postura, estava ali no chão vendendo camisa no meio da igreja, no meio da Festa da Misericórdia. Então, assim, foi uma experiência riquíssima. Ela não durou muito tempo, porque eu sentia a falta da pegada da engenharia e eu falei assim, eu quero voltar para o meu nicho. E o Rio tinha infinitas possibilidades, eu trabalhei depois com a área de telecomunicações e depois entrei na área de energia, porque a corte, a Petrobras fica ali, então foi praticamente natural que, trabalhando numa multinacional, eu me envolvesse em grandes projetos e a Petrobras era a maior contratante da época. E aí foi uma questão de evolução e de entrosamento com a companhia que eu terminei passando para o lado de dentro e tenho mais de 12 anos de jornada dentro da companhia em vários segmentos, entendeu? Mas essa é a questão do se ajustar, né? Se eu dissesse lá atrás, se eu pensasse o que é que eu estaria, eu não sei se eu conseguiria imaginar que eu estivesse aqui. Mas a cada momento da jornada eu tinha um outro objetivo e sempre mais alto. Porque eu tinha feito alguma coisa atrás que eu ia melhorar. Sim. E assim eu fui fazendo. E aí fui chegando. Talvez se eu estivesse em São Paulo há mais tempo, eu já tivesse nesse momento de sair fora da gaiola há muito mais tempo. Aqui a vida foi te preparando. Mas né? as condições foram... A vida foi colocando as situações e, como eu disse a você, assim, o universo foi dando as oportunidades, eu fui dizendo sim. Né? E hoje eu não posso reclamar, não. Bom demais, né? O menino ali fez um bom trabalho no final do dia, né? Não foi fácil. Eu imagino que não. Teve um momento de desconstrução e de replanejamento e de dor, mas isso me tornou mais forte. O fato de ter levado aquelas quedas e me reconstruído me tornou mais forte e preparado hoje para novos desafios. Sim. Medo sempre vai existir. O problema, o medo, a condição é que você tem que vencer o medo para você fazer melhor e você se descobre. Quando você vê que você fez, pô, olha só, foi fácil, agora já posso fazer outro, e mais mais alto, e mais alto, e mais alto. É isso aí. Cara, quero agradecer a tua vinda, a tua participação. Para mim é um privilégio poder ouvir. Imagina como fica a minha cabeça, né? Acho que mais de 40, 50 episódios aí, e entre pessoas que vieram, entre pessoas que estão vindo, e o que a gente sempre ouve no final é que o instinto, o acreditar em si mesmo, quando isso não acontece, pessoas que vêm para te lembrar que você é assim e que você deve continuar nesse caminho, as dificuldades que as pessoas aprendem, de fato, que são mestres que ensinam a gente, né, a melhorar e a evoluir. E aí tudo tem princípios e propósitos, né? Então, pessoas que trabalham a mentalidade, processo emocional, normalmente têm uma espiritualidade bem desenvolvida ou já tem princípios e valores que traduzem isso. Então, a gente viu em você aqui a mesma coisa hoje. E a gente não falou de religião, né? Eu acho que o ponto mais legal aqui, que é para um outro fórum, talvez, em uma próxima oportunidade que a gente tiver junto, é abordar mais esses temas e falar de forma específica, sim, do mercado, mas também dessa construção do ser humano. Você que está assistindo a gente está encerrando, e antes de fazer os agradecimentos aqui para o André, busque entender de fato, se perguntar e se questionar onde você pode melhorar, quais são as visões de fato que você tem sobre você, que as pessoas têm sobre você, e aonde você pode melhorar. Porque quando você deita a cabeça no travesseiro, você sabe que tem alguma coisa ali que não foi tão legal. O que você admite e o que você não admite, quando você deita a cabeça no travesseiro, você sabe disso.
E use tudo isso não como uma autocrítica ou para se culpar, não. Muito pelo contrário. Se sinta privilegiado por acessar essas informações e ter a oportunidade de trabalhá-las. Porque isso vai fazer você ir para um novo patamar. E lembre-se, o teu ciclo social, ele diz muito sobre quem você é e o que você de fato faz no seu dia a dia. Então, se você quer uma mudança, você não pode estar envolvido nos mesmos ciclos. Se você quer resultados diferentes, você precisa estar em ambientes diferentes, em frequências diferentes. Então pega esse recado aqui do que você ouviu, de quem tem ação, de quem tem automotivação, quem busca conhecimento, quem trata cada desafio como uma nova oportunidade de se conhecer e de fazer o melhor. Então é por isso que eu te agradeço a participação. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um privilégio. Esse recado eu acho que é fantástico. Eu acho que assim, buscar os caminhos para a realização passa pelo fato de ser feliz. E gostar do que você faz e fazer com paixão. Porque quando você faz com paixão, nada é pesado, nada te causa dor. Ela é mais leve para você se levantar, né? Então, viva a vida com paixão. Viva profundamente o que você quer fazer. Muito bom. Obrigado, viu, pela tua participação. Eu que agradeço, Luiz. Foi um prazer. Foi um forte abraço para você. E você que está assistindo, a gente vai assistir. Você acompanha tudo isso na TV São Caetano, no nosso YouTube, Spotify. Se você sentiu todo esse recado, se isso te fez sentir, então fez sentido, compartilha para quem você ama, para quem você sabe que precisa ouvir uma mensagem dessa e conta com a gente. Até a próxima.